provinha para o pessoal de casa. Algumas considerações. Consideração 1. Meu Deus, o que foi isso? Essa é a primeira consideração. O que foi isso, essa prova? A gente fez ela pensando que ele ia estar fácil. Pois é. Inclusive, aquele anime está na Netflix. Já assisti, tem um tempo. Eu não sou tão velho assim, não, gente. Eu não sou tão cringe assim, não, quanto vocês fez. Não sou tão cringe. Só porque eu rio com emoticon e uso calça skinny, tá? Oi? Não, esse não. Esse não. Beleza. Então, simbora. Diga. Qual é o fenômeno biológico? Qual é o fenômeno biológico? Eita, porra! O que você fez aí? Assim com um polegar mais... Polidactilia. Axial. Aí, tipo, Mas ele saía daqui ou ele saía daqui? Daqui, ó. Daqui. É por isso que tem a probabilidade inicial. Esse aqui, ele já nasceu todo desse jeito. Esse aqui, tipo, ia nascer um, só que não deu tempo de desenvolver, ficou só... Eu já coloquei em um dos simulados de vocês, eu coloquei o gene que dá isso aí. Que é o Sonic. É o Sonic. Quem faz isso aí é um gene que se chama Sonic Hedgehog. Por causa do Sonic, o azul, do desenho. É sério? É sério. Porque o que acontece? Ela é uma proteína que... Ela diz... É um gene que faz uma proteína que diz onde as coisas têm que se desenvolver. Quem tem polidactilia, tem uma extra dele que faz para desenvolver mais dedos do que deveria. Entendeu? 28. Sacou? Hã? Do quê? Porque o Sonic, tem um cara que descobriu e gostava de Sonic. Se você descobriu e você gosta, você bota o nome que você quiser. E aí tem um antagonista do Sonic, que desliga ele. Sputnik Nina. Sputnik Nina. Por causa do vilãozinho lá. Entendeu? Pois é. Se você descobre o gene, você bota o nome que você quiser nele. Tá? Quê? Já. Inclusive, o final do mangá é um lixo. Esse acho que não. Mas simbora. Bora lá, pessoas. Vamos lá. Voltem para a realidade. Vamos. Então, show. Seguinte. Eu sei, gente, é que eu tava dando um momento de professor chato. Aqui, tava tendo que dar uma mini bronquinha aqui. Mas vamos lá. Aí eu poupo seus ouvidos. Então, simbora. Primeira coisa, estou ligeiramente decepcionado, não vou mentir. A média das turmas foi relativamente baixa, tá? Se você comparar para uma prova que vocês estão com o livro do lado, os slides do lado, o Google, que é uma fonte de conhecimento inesgotável na ponta do seu dedo, e vocês com certeza se comunicam ainda uns com os outros no WhatsApp. Então, tipo, dá pelo menos para tirar uma dúvida ou outra com o colega. Então, tipo, ficamos surpresos, tá? Não foi só vocês, tá? Não foi uma coisa... Não tô falando da turma de vocês, eu tô falando de todos os nonos. E, na real, não é nem todos os nonos. Os primeiros também, porque é os que eu tenho acesso, não foi nada maravilhoso também. Então, nós estamos ligeiramente preocupados com o que está acontecendo. Porque, por exemplo, ainda no meu caso, né? Por exemplo, não posso falar pelos outros professores. Mas não estava super difícil a prova. Eu não coloquei nada de absurdo lá que a gente não tenha visto, que a gente não tenha até feito aqui. A gente teve aulas de exercício. Eu gravei vídeo de revisão. Teve um deles que eu gravei de madrugada. Quem assistiu viu que eu gravei 3 deles no quadro,
que foi num dia que eu estava numa monitoria tranquila e deu tempo de gravar, eu aproveitei para gravar. Um deles, eu gravei, tipo, era meia-noite e tanto, 1h da manhã. Eu estava lá gravando vídeo, que nós não somos obrigados a fazer, tanto que vocês sabem que os outros professores não gravam, né? E eu mandei o vídeo, até quem viu o vídeo viu que eu estava com a cara de marmota atropelada, eu estava morrendo de sono, 1h da manhã gravando a parada. E você vê que as pessoas não assistiram, porque se tivesse assistido, tinha acertado, tipo, 80% da prova, entendeu? E a pessoa simplesmente não assistiu, tá? Porque se tivesse assistido, tinha acertado, beleza? Mas, enfim, entendeu? Se tem alguma coisa que vocês acham que a gente está fazendo errado, que não está rolando, que não está dando, a comunicação não está batendo, avisem para a gente tentar melhorar, porque para uma prova com esse tanto de recurso, a média foi baixa, tá? Diga. Muito não. Por incrível que pareça, teve uma turma que foi muito bem e as outras ficaram mais ou menos na mesma coisa, que foi uma média de 90 pontos, entendeu? Só que, tipo assim, para dar uma média de 90 pontos, algumas pessoas tiraram muito abaixo de 90 e algumas quase fecharam a prova, entendeu? Então, acaba que no final equilibra, mas a média das pessoas foi, tipo assim, 90 e pouco, né? Por isso que é uma média, 90 e pouco e tal. Tá horrível? Não, podia ser pior, podia ser bem pior. Mas, considerando todas as coisas que a gente fez, a gente esperava um pouquinho mais, mas vida que segue. Então, se tiver alguma coisa que não tá rolando, é tipo de verdade mesmo, entendeu? Se tiver alguma coisa que não tá rolando, não é uma bronca. Se não tá rolando, ó, tal coisa não tá rolando. Por exemplo, slide. Eu não consigo prestar atenção com o slide. Quando você bota o slide, minha cabeça desliga. Eu uso o slide para ser mais prático, porque meus desenhos são horríveis, mas eu posso usar o quadro. Para mim não faz diferença, entendeu? Então vocês acharam, slide desliga minha cabeça, eu não presto atenção em slide. A gente pode tentar bimestre que vem usar o quadro, sem problema nenhum, tá? Então pensem se tem alguma coisa que não tá rolando, para a gente tentar melhorar no próximo bimestre, beleza? Mas então vamos lá, vamos corrigir esse treco. O pâncreas é uma glândula acessória do sistema digestivo e possui ação mista. Em sua função de glândula endócrina, secreta hormônios proteicos importantíssimos como glucagon e insulina. Ao mesmo tempo, o pâncreas possui função exócrina, produzindo enzimas que constituem o suco pancreático e viabilizam a digestão. Baseado nas informações acima, pipipi, papapá, certo e errado. 1. Como citado no texto, a insulina é um importante hormônio proteico. As células pancreáticas utilizam um retículo endoplasmático liso para produzir a insulina. Certo ou errado? Errado. Retículo endoplasmático liso para produzir proteínas? Nope. Liso não, tá? É o rugoso. O liso faz lipídios e detoxificação. Então, nada a ver. A primeira é errada. 2. Após a produção da insulina, esse hormônio deve ser enviado ao complexo de Golgi, para que seja empacotado em vesículas e secretado para um meio extracelular. Certo ou errado? Certo, isso mesmo. Complexo de Golgi é o correios da célula. Quando você precisa mandar alguma coisa para fora da célula, como é o caso da insulina, você manda ela pelo complexo de Golgi. Manda para o complexo empacota e manda para fora. Então, a segunda está certa. 3. O suco pancreático produzido pelo pâncreas é depositado no intestino delgado para ajudar no processo digestivo. Durante esse processo, humanos conseguem controlar o movimento do tecido muscular liso presente no intestino delgado. A gente controla o tecido muscular liso? Não. Você controla a hora que a marmota quer sair? A hora que a marmotinha bate na toca? Se é que vocês me entendem o que eu quero dizer com marmota na toca? Vocês não controlam. Vocês controlam se ela vai sair ou não. Você controla o esfíncter, que nós chamamos de ânus, que é o esfíncter anal, tá? Você controla o esfíncter. Agora, a marmota batendo lá pedindo para sair, você não controla. Isso aí é incontrolável. Por quê? É musculatura lisa. Você não tem controle sobre ela, tá? Então, essa aqui é errada, por causa dessa parte aqui, ó, de músculo liso. Nós não controlamos músculo liso. É involuntário. Então, a 3 é errada. 4. Após a digestão de alimentos pelo suco pancreático, as partículas nutritivas precisam ser absorvidas. Para isso, o epitélio intestinal possui microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção. E aí? Certo. Eu até fiz exatamente isso aqui, ó. Abri a mão assim, lembra que eu fiz isso? Aí eu fechei os dedos, ó. Pouca superfície de contato, abre os dedinhos, microvilosidades, muita superfície de contato. Beleza? Então essa é certa. 5. Por serem especializados em secretar substâncias, as células pancreáticas não precisam de outras estruturas celulares que não contribuem com essa função, como membrana plasmática e citoesqueleto. E aí? É errado, gente. Uma célula sem membrana plasmática? Como é que vai existir uma célula sem membrana plasmática? Não tem como. Ela tem que ter membrana plasmática, senão o que é a célula? Se não existe uma coisa para dizer, aqui é a célula.
Como é que eu digo que isso é um apagador se ele não tem a forma do apagador? Ele não tem esse plástico aqui em volta dele. Não tem como, tá? Eu preciso que ele tenha uma coisa para delimitar. Aqui começa o apagador, aqui termina o apagador. Quem faz isso na célula é a membrana plasmática. Sem membrana plasmática nem existe célula. Então o gabarito final fica errado, certo, errado, certo, errado. Beleza? Vamos ver se tem algum estresse. Nope. Isso aí, João, exatamente. Involuntário. Obrigado, Giovana, eu concordo. Eu também acho que a prova estava de boa. Inclusive, a gente faz a avaliação, tipo, a gente reúne os professores e olha, tipo, essas questões, você acha que tá fácil ou difícil? Aqui, ó, como é que foi ranqueado. A primeira como média, o resto tudo como fácil. Fácil, 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 fácil. Não era nada que você precisava de um raciocínio gigantesco, assim, para funcionar. Era bem diretão mesmo. Não é? Vamos nessa. 2. O mangá Cells at Work, escrito por Akane Shimizu, retrata o cotidiano de diversas células do corpo humano, que são representadas como pessoas, enquanto elas cumprem suas funções para manter o corpo saudável. Os protagonistas da história são uma jovem hemácia, um glóbulo vermelho, ainda fui brother, coloquei ainda que hemácia é a mesma coisa que glóbulo vermelho, que frequentemente se perde ao fazer suas entregas, e um glóbulo branco, sempre atento para defender o corpo contra vírus e bactérias. Está aqui a fotinha, o glóbulo vermelho com seu pacotinho, ele está sempre carregando um, e o glóbulo branco com a faca na mão aqui, porque ele é uma célula de defesa, né? Inclusive, o anime, como eu falei, está na Netflix. Netflix manda o patrocínio aí, né? Para eu estar fazendo propaganda aqui. Está lá na Netflix. Só colocar Cells at Work lá que vocês acham. É legalzinho. 1. O protagonista, uma jovem hemácia, está sempre carregando um pacote por toda a extensão do corpo. No mundo real, esse pacote seriam gases, como o oxigênio. Certo ou errado? Certo, exatamente. É isso que a hemácia faz, carrega oxigênio. Inclusive, é por isso que nosso sangue é vermelho, né? Ele tem um ferro no centro do sangue. Quando ele carrega o oxigênio, ele fica enferrujado. Então, fica avermelhado. É por isso que nosso sangue é vermelho. Tá? É exatamente por isso. 2. Então, a primeira é certa, né? 2. As hemácias, por se movimentarem ao longo de toda a extensão do corpo, precisam de muita energia. E, por isso, possuem várias mitocôndrias e um núcleo que coordena suas funções. Certo ou errado? Errado. Eu senti um pouco menos de firmeza nas pessoas nessa, mas é errado, exatamente. Primeiro, hemácia, ela gasta energia para se movimentar? Não. Ela segue o fluxo, tá? Quem faz o fluxo de sangue é o coração. Ele fica bombeando, ele cria uma correnteza, e a hemácia simplesmente vai pela correnteza, tá? Então, não. Ela não gasta energia para isso. 2, ela tem núcleo? Não. Hemácia não tem núcleo, por isso ela é afundada, parecendo um pratinho. Aquele é o espaço que deveria estar o núcleo, e não tem. Então, ela afunda, tá? E a outra coisa era a mitocôndria. Ela tem mitocôndria? Não. Se ela tivesse mitocôndria, ela ia roubar o oxigênio para ela. Então, ela não pode ter mitocôndria, tá? Ela ia roubar todo o oxigênio para si própria. Então, isso aí também é errado. Então, a 2 é errada. Então, por enquanto, certo e errado, nosso gabarito. 1 e 2, respectivamente, certo e errado. 3. O outro protagonista da série é um glóbulo branco. Essas células fazem parte do sistema imune humano e são responsáveis por eliminar ameaças como bactérias, que podem entrar no organismo, e carregar nutrientes como açúcares e oxigênios. Certo ou errado? Errado, exatamente, tá? Por que errado? Porque aqui, ó, a primeira parte está certo, defender de bactérias, certíssimo. O problema foi o finalzinho, carregar açúcares e oxigênio. Glóbulo branco não faz isso. Glóbulo branco, ó, você vê, o cara aqui tá com a faca na mão. Ele literalmente é só pancada, tá? É hemácia que faz isso. Tá? Na verdade, ela carrega o oxigênio, os carboidratos, né? No caso, a glicose, ela vai derretida na corrente sanguínea mesmo, vai dissolvida. Né? A glicose não dissolve em água? Você bota um copinho de água com açúcar? Ela dissolve. No sangue também ela dissolve, ela vai sozinha. Tá? Então, esse aqui foi o único peguinha no final. Carregar nutrientes como açúcares e oxigênio, não, eles não fazem isso. Glóbulo branco só quer saber de porrada. A paz nunca foi uma opção para eles. Então, essa é errada. 4. Glóbulos brancos podem fagocitar bactérias e digeri-las intracelularmente. A bactéria é internalizada em um fagossomo, até aí está certo, que se une a um peroxissomo, para formar o vacúolo digestivo, onde a bactéria será destruída por enzimas digestivas. E aí? Errado. Por quê? Peroxissomo, exatamente. Não é peroxissomo, é lisossomo. O peroxissomo é o da água oxigenada, lembra de peróxido. Se você olhar lá na embalagem de água oxigenada, vai estar escrito peróxido de hidrogênio, por isso ele se chama peroxissomo.
É ele que, quando você joga água oxigenada numa ferida, ele vai fazer borbulhar, porque ele tem uma enzima chamada catalase, que vai quebrar a água oxigenada em água normal e oxigênio. Esse oxigênio, inclusive, é as bolinhas que saem, né? É o oxigênio. Então, é lisossomo. O que faz a digestão celular é o lisossomo, não o peroxissomo, tá? Essa, inclusive, era a única que era média dessas aqui, porque realmente é um peguinha maldoso. Eu estava com um espírito de CESP, de vestibular da UNB, quando eu fiz essa aqui, né? Porque é só troca uma palavrinha mesmo. Durante exercícios explosivos e vigorosos, exemplo a musculação, muitas vezes as hemácias não conseguem entregar o oxigênio aos músculos e, portanto, as células musculares devem realizar fermentação lática para obter energia nessa situação. Certo, exatamente. Tá? É o que, inclusive, a gente comentou que você tá lá na academia, tá? Puxa ferro, puxa ferro, puxa ferro. Chega uma hora que você não aguenta, você vai largar o negócio, você simplesmente não dá conta. Por quê? Aumentou tanto a concentração de ácido lático, por causa dessa fermentação lática, que a sua célula ficou ácida. Quando a sua célula fica ácida, ela não funciona direito, ela tem que estar neutra. O nosso corpo, ele funciona tirando o estômago, o nosso corpo e os intestinos, que o estômago funciona ácido e os intestinos básicos, o resto do nosso corpo, ele fica na neutralidade, ele fica ali perto do pH 7. Então, você não vai ter o teu músculo funcionando direito, ele brocha lá e ele solta, tá? Mas aí a gente até comentou, lembra, da dor. Aquela dor durante o exercício é ácido lático. A dor do dia seguinte não é ácido lático. O ácido lático some em questão de 10 minutos. Depois que você para de fazer o exercício, ele vai para o fígado e o fígado dá fim nele. Então, ele não é ele que causa a dor do dia seguinte. O que causa a dor do dia seguinte? Microlesões no músculo. Toda vez que você faz um exercício que você não estava acostumado, o seu músculo ele se fere, ele se machuca. E aí, na hora dele se reconstruir, ele se reconstrói maior e mais forte. Então, aquela dor muscular que você sente, ela é de inflamação mesmo, porque o seu músculo ele está machucado. Tanto que se você faz um exercício muito pesado, quando você encosta no músculo, você sente que ele está quente. Igual como se ele tivesse inflamado, uma alergia mesmo ali dentro, porque é isso mesmo, ele está inflamado, e aí ele está reconstruindo aquele local onde ocorreram as lesões, só que ele reconstrói maior e mais forte. É assim que você vai, ao longo de alguns anos, se transformando no Fuca. Beleza? Então o gabarito ficou certo, errado, 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 certo. Certo, errado, 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 certo. De boa, pessoas de casa, tudo certo? De buenas, né? Nenhuma dúvida até aí. Massa. 3. A molécula de DNA foi descoberta por Johann Friedrich Miescher, que nasceu em 1884, morreu em 1895. Mas os cientistas não conheciam sua estrutura ou sua função. Apenas em 1953, James Watson e Francis Crick publicaram um artigo que decifrava a estrutura da molécula de DNA. A resolução da estrutura é cercada pela polêmica da aquisição sem autorização. Eu me sinto muito Clarice Lispector quando eu uso esses hífens para fazer a ênfase do negócio. Eu me sinto muito escritor. Em a da aquisição sem autorização dos trabalhos da bioquímica britânica Rosalind Franklin. Os trabalhos de Rosalind foram fundamentais para a elucidação do atual modelo da estrutura do DNA. Aí aqui é só para a gente lembrar daquela fofoca, a gente conversou sobre essa fofoca lá no, acho que, capítulo 2, não lembro, lá no primeiro bimestre. Isso, que roubaram a foto dela e tal. Mas isso aí era só para a gente relembrar a história. O que realmente vai cobrar aqui é sobre a estrutura do DNA, que é o nosso capítulo 9. O DNA e o RNA diferem apenas no fato que o DNA utiliza timina e o RNA utiliza uracila como para complementar a base de adenina. É só isso que eles têm de diferente? Não. Isso. O DNA é uma hélice dupla, o RNA é simples, não é hélice. O açúcar no DNA é uma desoxirribose, no RNA é uma ribose. Então, tem várias coisas entre eles que são diferentes. Tá? Então, essa aqui é errada. 2. O modelo da molécula de DNA proposto por Watson e Crick prevê uma dupla hélice, onde uma fita é complementar à outra. E aí? Certo, exatamente. A gente até fez esse exercício umas 3 vezes aqui, né? Tipo, bota uma fita, eu acho que mais de 3. Bota uma fita e complementa a fita, tá? Você sempre sabe que o A faz par com o T e que o G faz par com o C. 3. Então, essa aqui é certa. 3. A carioteca é uma membrana totalmente fechada, evitando a troca de moléculas entre o citoplasma e o núcleo, assim protegendo o DNA. Errado. O núcleo não é totalmente fechado. O núcleo é cheio de furo, tá? O núcleo tem poros.
porque a gente precisa que o RNA saia e faça o que ele tem que fazer, mande a mensagem dele, tá? Então, o núcleo é furadinho, a carioteca é furada, não é totalmente fechada. Então, 3 é errado. 4. Os nucleotídeos são compostos de 2 partes. Uma pentose, que pode ser uma ribose ou desoxirribose, e uma base nitrogenada. Certo ou errado? Errado. Faltou quem? Fosfato. Isso. Faltou o grupo fosfato. Exatamente. Tá? Então, aqui já estaria errado no 2. Ó. Quando você vê 2 partes, opa, são 3 partes. Tem um grupo fosfato. Então, essa aqui é errada. 5. O 5 tem um peguinha. O RNA transportador é responsável por transportar as mensagens de dentro do núcleo para o ribossomo, construindo assim as proteínas. Certo ou errado? Errado. Por quê? Essa aqui é um tipo de peguinha que o Enem gosta de fazer. Porque ele olha, ele bota RNA transportador é responsável por transportar. Aí o cara não lembra da aula, ele olha e fala, transportador, transportar. Eu sei ler, eu fui alfabetizado, é isso aqui mesmo, é certo, tá? O Enem adora fazer isso, botar coisas que têm nomes parecidos e te dizer perguntar se são a mesma coisa, tá? Não, tá errado. O RNA transportador não é responsável por transportar mensagens. Quem faz isso é o mensageiro. O transportador tem esse nome porque ele transporta os aminoácidos para construir a proteína. Então tá lá o ribossomo, ele pega a mensagem que veio do RNA mensageiro e ele lê, aqui eu preciso do aminoácido 1. RNA transportador, me vê aqui o aminoácido 1. Ele vai lá e traz. É isso que ele transporta, os aminoácidos, não a mensagem. Tá? Ele transporta a matéria-prima para fazer as proteínas. Então o gabarito fica errado, certo, errado, errado, errado. Tá? Tudo errado aí no finalzinho. Só 2 que é certa nessa questão. Isso. Errado, tem a estrutura, isso aí, João. E tem os poros, exatamente, que a gente chama de poros nucleares. É isso aí mesmo. Massa. 4. A 4, gente, alguém tá aí com a prova aberta? A 4 eu preciso de um... Me empresta aí alguém o celular, alguma coisa, porque a gente alterou. Olha como é que seria a questão se a gente tivesse conseguido colocar o capítulo 10. Seria essa aqui, ó. Mas a gente teve que tirar. Muito obrigada. Se você quiser botar ele aqui, que aí eu... Fica aqui perto, que aí depois você pega ele. Obrigado. Ó, questão 4. Pessoas, a questão 4... Olhem aqui no quadro, tá? Eu vou ter que escrever ela aqui, porque nesse meu negócio da prova, a gente teve que alterar isso de última hora, foi aquele negócio que eu falei, né, que a gente talvez de última hora tivesse que tirar o capítulo 10, aí eu avisei vocês, né, e aí a gente teve que trocar essa questão e eu não tenho o arquivo. Não fecha não. Aí, abriu. E aí eu não tenho ela aqui, mas aí eu vou ler aqui para vocês, tá? Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos que permitiram novas descobertas sobre o material genético e o genoma de diversas espécies. Sabemos que no DNA ocorre pareamento entre bases nitrogenadas e sua conexão ocorre através do ligamento de pontes de hidrogênio. Ao observar um fragmento de DNA, foi possível identificar que 18% desse fragmento genético representava bases nitrogenadas do tipo T, timina. Com base nessas informações apresentadas, assuntos correlatos e considerando a figura a seguir, assinale a alternativa correta. Aí ele dá 3 alternativas para a gente. Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, simplesmente vamos olhar aqui, ó. Ele fala para a gente que nós temos 18% de timina. Então, 18% de timina. A timina faz par com quem? Adenina. Então, significa que eu tenho que ter 18% de adenina. Tá? 18 mais 18 dá 36, se a matemática não mudou. 18 com 18 dá 36. Aí eu pego 100% do meu DNA, tiro 36%, que é tinina e adenina, vai dar quanto? 64%. Que eu tenho que dar um jeito de dividir entre as duas que faltam, citosina e guanina. Então, você vai pegar 64, dividir por 2, vai dar 32%. Então, você tem 32% de citosina e guanina, tá? 32% de cada um. Simples assim. Aí aqui eu acho que ele vai ter, com certeza. Inclusive, muito bonito sua calopsita. Muito fofo. Vamos lá. Então, ó, letra A. O fragmento de DNA apresentado possui 36% de citosina. Tá certo? É 36% de citosina? Não, é 32% de citosina. Então, primeira não é. B. Na figura, a base nitrogenada que substitui corretamente a interrogação
É T, a timina. Aí na figura tem aí um T e do lado dele uma interrogação. Vocês acham que T faz par com T? TT? Não, não faz. Seria um A. Então essa aí está errada também. C, que é a resposta correta. Inclusive, parabéns. 32% das bases nitrogenadas do fragmento citado correspondem à guanina. Exato, foi o que a gente calculou ali, ó. 32% de guanina e de citosina também. E aí, D, na molécula de DNA, para o pareamento entre citosinas e guaninas, ocorrem 2 pontos de hidrogênio. Errado, tá? São 3 pontos de hidrogênio. Adenina e timina, que são 2 pontos. Muito obrigada. Não, só isso aí mesmo. Valeu, obrigadão. Você não fica tonta, não, com seu wallpaper sendo uma calopsita correndo para um lado para o outro? Porque eu ficaria tonto para achar as coisas olhando a calopsita correndo para um lado para o outro. Beleza, de boas? Então a resposta da 4 é a C. Ignorem essa 4 que está aqui. Beleza? Eu não sei se ela seria mais fácil ou mais difícil. Eu acho que seria mais difícil. Ela é bem maior. 5. Os atuais métodos de produção de alimentos, Os atuais métodos de produção de alimentos, em especial quando pensamos na produção de carne bovina, têm causado profundas alterações nos ecossistemas naturais do globo. Por isso é fundamental o incentivo a linhas de pesquisa que tem como objetivo substituir ou oferecer opções mais sustentáveis com o consumo de proteína de origem animal. Uma alternativa que tem sido implementada é de organismos geneticamente modificados, como algumas linhagens de algas, fungos e até mesmo bactérias, que produzem e secretam proteínas que podem fazer parte da dieta humana. Aqui que está a palavra-chave, produzem e secretam proteínas, que podem fazer parte da dieta humana. O gráfico a seguir mostra a concentração de algumas organelas em 4 linhagens celulares. 4 linhagens é 4 espécies diferentes de algas, digamos assim, tá? Geneticamente modificadas, identificadas pelas células A, B, C e D. Vamos lá olhar. Então, o que ele mostra aqui pra gente? Temos a célula A, B, C e D. Lindo. Aí as barras significam o quê? Em azul é o retículo endoplasmático liso. Em laranja, o retículo endoplasmático rugoso. Em cinza, complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tanto faz. E amarelo são as mitocôndrias. Então, o que ele pergunta aqui pra gente? Né, a gente está falando de... A resposta é a C, exatamente, a resposta é a C. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, todas as questões são iguais. Ela pergunta, ó, a célula A é a mais indicada, a célula B é a mais indicada, a célula C é a mais indicada, a célula D é a mais indicada, para o propósito apresentado no texto. Qual é o propósito apresentado no texto? Secretar proteínas. Quais são as 2 organelas dessas 4 que estão envolvidas com secretar proteínas? Complexo de Golgi e o rugoso, perfeito. Complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente tem que achar qual das células tem a maior concentração possível de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Então, vamos olhar a primeira. A primeira aqui, ela tem um complexo de Golgi massa. Ela tem o maior complexo de Golgi. Mas olha o retículo endoplasmático rugoso dela. Aí é demais. Aí adianta você ter um Correios muito eficiente e você não ter pacote para mandar? Não, não funciona. Então, não é essa aqui. A célula B. A célula B, ela tem retículo endoplasmático rugoso ruim e complexo de Golgi pouco também. Ela tem muito o quê? Retículo endoplasmático liso. Então, essa seria uma célula boa para síntese de lipídios ou para detoxificação do organismo. Então, não seria essa aqui também, tá? Não é o nosso objetivo. C, tem pouco retículo endoplasmático liso, muito do rugoso, muito complexo de Golgi e umas mitocôndrias legais. Pô, esse aqui parece o melhor. Ah, ele tem muito retículo endoplasmático rugoso e muito Golgi. Parece massa, parece que é a C. Vamos comparar com a D só para ter certeza. Bem, a D está aqui, ó, fraquinho de retículo endoplasmático rugoso e marromeno de complexo de Golgi. É o mesmo problema da primeira. Você vai ter um Correios eficiente sem nenhum pacote para mandar. Então, não é a D. A resposta seria a célula C e também a questão vira a questão C, o gabarito. Tá? Produção e secreção de proteínas é feito pela célula C. Seria melhor aqui. De boa? Então... filosofando. Essa questão é maravilhosa, dá para puxar um monte de coisa desse gráfico aqui, ó. Dá para perguntar, uma célula boa, a célula B seria uma ótima para ser a célula do fígado. Daí eu vou perguntar coisas sobre ela também, quem sabe um dia eu reutilize isso aqui. Ano que vem eu vou usar o mesmo negócio, só que com
perguntas diferentes. Esse gráfico é bom. 6, a questão aberta, a questão que me fez perder um pouco de fé na humanidade. Mas vamos lá. No início do processo de desenvolvimento, temos apenas células-tronco embrionárias dividindo-se. Em determinado momento, as células-tronco iniciam um processo chamado diferenciação celular, onde originam-se os vários tipos de células do corpo humano. Porém, sabemos que todas as células humanas possuem exatamente o mesmo material genético, DNA. Explique como as células-tronco conseguem criar tipos celulares diferentes a partir de um mesmo DNA. Inclua na sua explicação o mecanismo pelo qual elas conseguem executar tal tarefa. E aí, pessoas, o que vocês colocaram nessas 6 aí? Pessoas de casa, pessoas ao vivo. E aí? Por favor. É isso. É isso, perfeito. 30. Você com certeza recebeu 30 por essa. Valia 3, tá? Essa questão. Ela vai 30, né? No caso, a prova valia 150, essa questão valia 30, que na real são 3. Beleza, é exatamente isso. Então, o que rolou? Né? Qual que seria a resposta para essa pergunta? Que, inclusive, estava na revisão. Né? Se você viu o vídeo de revisão, eu falei isso lá. Eu falei isso aqui também 300 vezes, estava lá. Tá? Então, qual seria a resposta disso aqui? É exatamente o que a colega falou, tá perfeito. É isso. Então, seu nome, perdão? Tainara, exatamente. É isso aí. E o que rola? Se você tem lá as tuas células, elas são todas iguais. Todas têm o mesmo DNA. Como que você faz para uma virar coração, outra virar olho, outra virar fígado? Você liga e desliga pedaços do seu DNA. Como que você faz isso? Com a heterocromatina e a eucromatina. Tudo que você for utilizar, você deixa como eucromatina. Tudo que tu não vai utilizar, você deixa como heterocromatina. Simples assim. Teve gente que colocou simplesmente eucromatina para ligar os genes, heterocromatina para desligar. 30, pai. Era isso que eu queria, que você tivesse entendido o que era eucromatina e heterocromatina. Quem colocou, liga e desliga genes? 15 ou 20, dependendo do que você colocou ainda mais na resposta. Isso, exatamente, porque eles estão ligando e desligando coisas erradas, exatamente, tá? Então, aí, se você colocou, porque eles ligam e desligam, teve alguém que colocou aqui, exatamente a analogia que a gente fez, ele é um livro de receitas, que escolhe qual receita vai fazer. Eu falei, ok, não era para colocar analogia, mas tudo bem, toma 15, pelo menos entendeu o conceito, né, a ideia, tá bom, toma 15. Só que a grande maioria colocou lá, diferenciação celular. Tipo, gente, diferenciação celular eu coloquei no enunciado, eu disse para vocês que era diferenciação celular. Aí quem colocou diferenciação celular para ajudar, tá, pelo menos ele entendeu o conceito de diferenciação celular. Eu dei 0,3 nessa questão, para quem pelo menos botou diferenciação para ajudar na nota. E ficou feio ainda, né, que o negócio ficou feio, tá? Então essa aqui, literalmente, gente, era só ter assistido a revisão. Assistiu a revisão, estava lá a resposta. Eu estou mentindo? Estava lá exatamente essa resposta na revisão. Dito e feito, né? Eu sou profeta, né? Não sei se vocês sabem, mas se o mar vermelho aparecer na minha frente, eu abro ele, porque eu sou profeta. Eu falo que o negócio vai acontecer e acontece exatamente igual eu falei, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo. Então, de verdade, se, tipo assim, professor, não tá rolando, não tô conseguindo, tipo, sério, vocês têm meu e-mail, tá? E algumas pessoas que já mandaram e-mail sabem que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu respondo no máximo umas 24 horas, 36 estourando, eu sempre respondo. Então, professor, não tô entendendo, tipo, não tá rolando, não tô entendendo esse negócio. Eu vou falar, então faz o seguinte, vai na monitoria tal, porque eu não tenho monitoria com vocês, né, de biologia. Mas então, entra, mesmo fora do horário, entra nessa monitoria tal, que eu vou estar lá tal dia, né, no online, me procura lá tal horário. Teve aluno que eu já botei que me procurou, eu falei, então me encontra nessa monitoria tal do, sei lá, do primeiro ano. Mas é ensino médio. Mas como geralmente não vem, o pessoal do ensino médio é mais, whatever, eles se viram mais sozinhos, então, eles não gostam muito de vir no online, eles vêm mais no presencial. Então,
se sobrar tempo, depois que eu terminar de atender o primeiro ano, eu te ajudo, entendeu? E por aí vai. Então, tipo, se vê que não tá rolando, não fica com isso internalizado para dentro de você. Me fala, vocês têm o meu e-mail, tá lá no Classroom, tá? Vocês venham digitando meu e-mail aqui todo dia, tá? Então é só mandar um e-mail e falar, não tá rolando, isso, e for uma coisa rápida. Eu respondo. Se for uma coisa que precisa de uma aula mais elaborada, a gente marca um horário para você vir numa das monitorias, mesmo que não esteja no seu horário, tá? Eu não tenho problema com isso, ok? Eu tenho as duas, só que presencial eu não tenho aqui. Presencial eu tenho lá em Taguatinga, na 26, e lá no Jardim Botânico. Presencial só lá. Mas eu tenho online, tem horário, acho que na sexta-feira eu dou online. Agora, essa próxima sexta, porque tá tendo aquele projeto alinhar. Nessa sexta vai estar complicado. E também não tem mais nada, né, para estudar, basicamente, acabou. Mas geralmente eu tenho sexta e quando tem um outro dia também, online. Tem que olhar direito, tá? Mas tem. Aí se vê, tá muito difícil, não tô entendendo isso, não sei o quê, me manda um e-mail que a gente acerta alguma coisa, tá? Não fiquem com a dúvida. Deixa eu ver, na questão 6, estaria certo ser, com a eucromatina e heterocromatina. As partes que não serão utilizadas ficam emboladas, formando heterocromatina. Perfeito. E as que serão utilizadas ficam abertas, formando a eucromatina. Perfeito. Sendo apenas ela que pode ser lida e as funções serem executadas, fazendo assim as células que formam o coração se dividir. Perfeito. Inclusive, eu lembro dessa questão. Fui eu que corrigi sua prova, João. Você ganhou 30 pontos nela, com certeza. Tá? Eu lembro desse enunciado aqui. É isso aí mesmo. Na 1? Vamos lá. A1. Aqui. Você quer só o gabarito ou quer discutir alguma coisa dela? Aqui, ó. Errado, certo, errado, certo, errado. Só ir alternando. Tá? E aí, caso alguém tenha visto alguma coisa errada, tipo assim, minha nota não veio. É diferente, nota não veio de 0. O 0, às vezes, realmente é um 0, infelizmente, tá? Mas, tipo assim, a minha nota não veio, não apareceu nada aqui. É impossível também se errar tudo, né? Então, a minha nota não veio. Não se desespere. Por exemplo, eu corrigi 400 provas em um dia, né? Então, tipo, às vezes eu esqueci de clicar em um aluno. Então, acontece, é só mandar um e-mail que a gente vai lá verificar, clica e relaxa que vai aparecer sua nota. Então, se você ou algum colega não veio uma nota, não veio alguma coisa, não se desespere, procura a orientadora procura a gente e a gente resolve, tá? Isso aí acontece, a gente tem 1 milhão de alunos para corrigir prova e no computador deixa tudo mais difícil, porque quando está no 200 e pouco, seu olho já está ardendo, você já não sabe mais o que você está enxergando ali. Então, existe a possibilidade. Eu acho que a gente revisou, eu acho que a gente não esqueceu ninguém, mas se vocês verem que aconteceu alguma coisa, é só falar. Beleza? Então é isso. Se pessoas de casa não têm mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados. E pessoas presenciais, a gente conversa fiado 5, 4 minutinhos. Beleza? De boa, pessoas de casa? Alguém tem alguma dúvida? Vontade de chorar? Vontade de largar tudo e vender arte na praia? Eu já aviso que vender arte na praia não está rendendo muito, não, porque por causa do coronavírus não está tendo turismo. É melhor estudar. A discursiva vale quanto? A discursiva vale 3, tá? Dos 15 pontos, ela vale 3. E cada questão aberta vale 0,6. Ok? Ou se você quiser pensar em múltiplos de 10, a prova vale 150, a aberta vale 30 e todas as outras vale 6. A média seria, que a média é... Quanto que tem que estar no boletim, no final das contas? É 6? 15, né? Não tem como tirar a média dela, porque, por exemplo, você pode ir mal nela e muito bem nas outras. Então, não faz. Pro semestre todo? 30. 30. Em tudo é 30, tá? Vender arte na praia só se for depois da pandemia, né, Maria? Depois da pandemia rola. Depois da pandemia, inclusive, eu quero ir pra praia para vender minha arte lá. Porque tá feia a coisa. Beleza? Mas é isto. No mais, não foi horrível, mas poderíamos ser melhores. Sim, a média do semestre é 30. Se eu não estou enganado. Eu sempre me confundo com isso, mas se eu não estou enganado, é 30. Tamo junto. Então é isso, pessoas. Beijocas e até mais. Então amanhã, tá? Se estiver dentro da sua escala e você quiser vir ver extrair o DNA do morango, venha. Caso você não possa vir, não se preocupe. Eu vou baixar a câmera aqui e ficar mostrando aqui enquanto a gente faz o experimento, tá?
E aí, e esse experimento do morango, ele vai cair no nosso simulado, ok? Então, tipo assim, não é bagunça também, não é, vamos só tirar o negócio do morango, não. A parte teórica por trás dele, não exatamente ele, tá? Mas a ideia por trás dele vai ser o motivador de uma das questões do simulado PAIS, ok? É isto. Beijocas e qualquer coisa chama nós.